Primeiros 3 domingos, Eliseu falou sobre comunhão, e depois o pastor Jailton falou sobre temor, e eu fiquei na responsabilidade desse mês de fevereiro, falar sobre intimidade com Deus. Semana passada o Eliseu me socorreu aí, devido a alguns problemas que eu tive, de enfermidade, mas já estou bem, graças a meu Deus, graças aos médicos que me ajudaram aí com os medicamentos. Mas nós estamos aqui para dar continuidade hoje e no próximo domingo. Nós não teremos a separação do momento da escola bíblica e culto, então não se preocupe se passar um pouquinho das 10, tá bom? Você não vai embora mais tarde, é porque nós vamos fazer tudo direto, tudo junto, e assim nós vamos depois voltar para os nossos lares. Mas essa semana e a semana que vem nós vamos continuar ainda pensando sobre intimidade com Deus. Falando sobre intimidade, quais as expectativas da igreja, ou a sua expectativa quando busca a intimidade com Deus. Na semana que vem nós iremos fazer um pouquinho diferente. Semana que vem nós estamos encerrando essa série de lições, porque no primeiro domingo de março nós iniciaremos com esse material, que é um estudo do Novo Testamento, onde nós estaremos vendo todo o Novo Testamento ao longo do ano, de Mateus a Apocalipse. Nós estaremos estudando o contexto histórico, contexto geográfico, as fundamentações de cada livro no tempo que eles foram escritos. Isso, irmão, será fundamental para a tua vida, porque todas as vezes que você for ler a tua Bíblia, seja nos Evangelhos, nas cartas paulinas, você vai conhecer o pano de fundo daquele livro, o que está por trás daquilo. Então, durante esse ano, nós trabalharemos o ano inteiro esse Novo Testamento, entendendo um pouquinho de cada livro, de cada evangelho, das cartas, das epístolas, das cartas joaninas. Nós estaremos estudando todo o Novo Testamento. Quais são as classes que estarão trabalhando com esse material? A classe do Eliseu, a classe do Eliezer, a classe da Cíntia e da Josiane, e a classe das senhoras, que hoje está a irmã Geraldina e a irmã Dorcas, que estará trabalhando. Então são essas 4 classes, nós estaremos trabalhando durante todo esse ano com esse material. Domingo que vem você vai receber a sua revista, é um material muito bom, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida e na vida da igreja, se você se dedicar em buscar, em aprender um pouco mais de Deus. Então o material você vai receber na próxima semana. E na próxima semana, irmãos, nós estaremos finalizando o tema intimidade, e nós estaremos servindo a ceia do Senhor. Estaremos ministrando a ceia do Senhor nesse período da escola bíblica. Nós não recebemos a ceia ainda, não ministramos esse ano. Então, dentro desse tema de intimidade com Deus, nós iremos ministrar a ceia do Senhor no domingo pela manhã, no horário da escola bíblica. Domingo nós vamos ter uma divisão, nós vamos fazer no mesmo horário, de 8h30 às 10h, e às 10 horas nós estaremos uma pessoa aqui falando para nós dessa epidemia que está assolando a nossa nação, que é a questão da dengue, os problemas sociais que ela tem causado, o que nós podemos fazer. Como é que é? Tá bom, vou chegar lá. Então, na semana que vem nós vamos ter uma palestra sobre a dengue aqui. Então, teremos 2 momentos semana que vem. Escola Bíblica até às 10 horas, e a partir das 10 às 11, teremos a palestra contra a dengue. Porque no dia D, terá uma ação comunitária em todo o bairro, que nós trabalharemos aí, tentando lutar contra esse mal que tem assolado a nossa nação, e a igreja precisa participar dessas coisas, tá bom? No sábado à noite, todos os casais estão aqui, levanta a mão. Casais, nesse primeiro encontro, você que é namorado, pode vir, tá bom? Não tem problema, se você que é namorado, está sonhando, está orando pelo casamento, quiser vir, nós teremos um encontro de casais aqui na igreja, próximo sábado. O tema é o que fere a intimidade, o que fere a unidade do casamento. A nossa divisa, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher. E nós teremos um dia muito especial aqui para os casais, onde nós estamos retomando esse trabalho que será feito durante
todo ano. Então, todos os casais aqui, próximo sábado, às 19h30. Nesse mesmo horário, estará acontecendo o encontro dos embaixadores da Igreja Batista do Paraíso. E nós estamos retomando esse ministério, junto com alguns meninos aqui da igreja, e eles estarão indo para lá. Você que tem filho, que está aí na idade de embaixada, você vai trazer ele para cá, e nós teremos uma pessoa responsável, que vai com o Luan, com o Thales e com o André, levando esses meninos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Orem pela vida desses meninos, por esse ministério que está se iniciando, e será uma bênção, amém? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para nós. Pelo tanto de água que o Naldo trouxe, eu consigo ir até o meio-dia, né? Tá bom para você? Irmão, nós estamos falando sobre intimidade com Deus, e eu quero só relembrar rapidamente que nós trabalhamos há 2 domingos atrás. 2 domingos atrás nós falamos sobre esse tema, intimidade com Deus. Nós iniciamos falando, e a primeira coisa que nós trouxemos é o que o salmista diz, passa para mim, Lorena, que a intimidade com o Senhor é para os que o temem. Não existe intimidade com Deus se não houver temor a Deus. O pastor Jailton expôs muito bem o ensino e os dias sobre o que é temor. Eu não quero voltar neste assunto, mas quem participou desse estudo pôde entender o que é temer a Deus. E não existe intimidade com Deus se não houver temor a Deus, porque Ele dará intimidade, dará a conhecer da sua aliança. A quem? Aqueles que o temem. Isso nós trabalhamos no último domingo que eu falei aqui. Intimidade, passa para mim, Lorena. Eu trouxe a fala desse cântico, e nós cantamos que é o cântico Leva-me Além, e eu fiz uma pergunta para quem estava aqui: leva-me além de um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Quando você busca intimidade com Deus, quando você canta essas coisas, quando você pronuncia isso, quais são as suas expectativas, né? Quais são as expectativas suas em relação a uma intimidade com Deus? E nós podemos ver naquela manhã que muitas vezes as nossas expectativas são equivocadas. Muitas vezes nós queremos uma intimidade com Deus na busca de uma satisfação pessoal própria, e muitas vezes essa busca da intimidade é uma busca equivocada, porque a busca verdadeira, passa para mim, Lô, está em nos desarraigar-nos da carne e plantar-nos em Cristo. A intimidade com Deus é um desejo profundo que Deus tem de nos plantar nele e vivermos por ele e para ele. É um desejo de unidade que Deus deseja derramar sobre a igreja, para que nós sejamos um como ele é. Cristo é um com o Pai. O princípio da intimidade está relacionado à unidade do corpo de Cristo, o viver como servos e como corpo de Cristo Jesus. Intimidade está ligada àquilo que está dentro de nós, no nosso interior, dentro dos nossos corações. Passa para mim, Lorena. Aquilo que está mais na parte central do nosso ser, o mais profundo, o âmago, parte mais íntima de um ser, berço do sentimento, das emoções, do afeto, do ânimo e da coragem. A intimidade está ligada àquilo que está dentro de cada um de nós. É aquilo que Deus opera no homem a partir do novo nascimento. Não existe intimidade com Deus, não existe crescimento de intimidade se não houver o processo de novo nascimento. Quando o Espírito de Deus toca o espírito do homem, e nós reconhecemos a nossa miséria, e nos quebrantamos, e nos humilhamos diante da potente mão de Deus. Sem esta ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós jamais viveremos e entenderemos o que é intimidade com Deus. O desejo de Deus em relação a isso, a expectativa bíblica a respeito de intimidade, é reconciliar integralmente o ser do homem,
relacionamento com Deus e com o próximo e consigo mesmo. Intimidade com Deus está diretamente ligada a essa restauração do homem caído e a restauração do seu relacionamento com Deus e com o próximo. Passa para mim, Lorena. E esse é o sentido da parábola do semeador. Não sei se você consegue entender e perceber quão grande é a ligação dessa parábola com a intimidade com Deus. Eu não sei se você consegue fazer uma ligação desta parábola do semeador a uma intimidade com Deus diante de tudo que nós conversamos e falamos. O Eliseu, na semana passada, falou para a gente sobre 2 solos e 4 solos, 4 ambientes de um solo, né? Ou seja, do coração. E ele iniciou falando daquele solo que é à beira do caminho, aquela semente que cai à beira do caminho, né? Também falou do terreno pedregoso, do solo pedregoso, que é aquele que não paga o preço, mas tem medo das perseguições, e a palavra se torna superficial em seu coração. Isso tudo é só para introduzir o que nós já vimos. Para você que chegou hoje, não fique perdido aí no que nós vamos abordar. É claro que nós não vamos retomar todo o assunto passado, mas é para que você saiba onde nós estamos. E hoje nós vamos continuar falando desta parábola do semeador, desses solos, né, solos que não produzem frutos e o solo fértil que produz os frutos. E hoje nós temos o último solo, que é o antepenúltimo, que é o solo cheio de espinhos. Mas antes de entrarmos no estudo, eu preciso ler com você, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 8, de 5 a 14. Nós vamos ler esse texto. Lucas 8, de 5 a 14. Gostaria que alguém pudesse pedir o Getúlio para vir fazer essa leitura para nós. Lucas 8, de 5 a 14. Nos ajude aqui, Getúlio. Lucas 8, de 5 a 14, né? Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu parte junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, porquanto não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e nascendo, juntamente com os espinhos, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 101. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, antes são os que ouvem. Depois tirem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas esses não têm raiz, pois creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que caiu no espinho, entre o espinho, esses são os que ouviram e, retirando-se, se afogam com os cuidados e a riqueza e deleites da vida, e não dão fruto em perfeição. Amém. Amém, igreja? Nós vamos tentar interagir um pouquinho para que eu não fique aqui falando sozinho, apesar que hoje a nossa classe está bem grande, né? Nossa classe hoje nos surpreendeu, graças a Deus por isso. Mas nós vamos tentar interagir para que eu não fique aqui falando sozinho.
Nós falamos que essa parábola está ligada a um processo de intimidade com Deus, né? Essa parábola está diretamente apresentando para nós um processo de intimidade com Deus. Aonde que você, ou no que você consegue identificar essa parábola e relacionar ela a um processo de intimidade com Deus? Por que você acha, quem arrisca aí, se ninguém falar eu vou escolher alguns, por que você acha que essa parábola está ligada ao processo de intimidade com Deus? Já parou para pensar nisso? Não precisa todo mundo levantar a mão para responder não, tá? Podem fazer fila. Por quê? Por que essa parábola do semeador está ligada a um processo de intimidade com Deus? Ou ela não está? Ou não tem nada a ver esse negócio? E aí, gente? Quem arrisca aí? Menos Eliseu, fica quietinho aí, tá, Eliseu? E aí, Luan? E aí, Luan? Por que essa parábola está ligada a um processo de intimidade com Deus? E aí? E aí, Gilbertão? Me ajuda aí. Por que essa parábola está ligada a um processo de intimidade com Deus? Deus está falando sobre o que na parábola? Ele disse, quando os discípulos indagaram a ele sobre o que queria dizer essa parábola, ele diz aos discípulos uma coisa. Você percebe o que ele fala para os discípulos? Ele começa falando uma coisa. O que ele fala para os discípulos? Certo. Mas antes ele fala uma coisa com os discípulos. Como os discípulos perguntam para ele assim: por que você está falando dessa forma? Por que você está contando essa história? Ele fala uma coisa com os discípulos ali. Você consegue? A vós é dado conhecer o quê? As coisas do reino de Deus. A vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. O que o salmista fala lá no capítulo 25, que nós lemos lá na primeira aula, que a intimidade com Deus é para os que o temem, e Deus dá a conhecer os segredos do reino. Percebe uma ligação aqui? A intimidade com Deus é um processo que inicia na semeadura, quando a palavra de Deus encontra o coração do homem e revela a ele as coisas concernentes ao reino de Deus. O dia que Paulo vai dizer, lá na frente a gente vai ver isso na lição, que o crer vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, é isso? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esta palavra é o quê? É a semente que é lançada por Deus em direção às nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, quem que faz a obra de revelar ao homem a sua queda, o seu erro, o seu pecado? Quem revela o homem a sua iniquidade? O Espírito Santo de Deus. É Ele que revela a nós as nossas iniquidades, não é isso? E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que tendo nós ouvido a pregação, tendo nós recebido essa semente, ela cai em nosso coração, e o Espírito Santo de Deus entra, ali inicia o processo de intimidade com Deus. E aí nós precisamos entender isso, gente, à luz da profundidade do que aqui está acontecendo, porque a semente ela é semeada a todos os solos, a semente chega em todos os solos, mas alguns solos são diferentes, e entre esses solos que nós já falamos lá atrás, eu não quero voltar, porque senão nós vamos continuar aqui, nós encontramos os solos de espinhos, não é isso? Que é o solo que nós vamos trabalhar hoje. E esse solo de espinho é quando esta semente chega da palavra, é quando essa semente é lançada, mas acontece o quê? O coração está dividido, o coração está ainda vivendo grande conflito, o coração ainda está vivendo grande conflito de amor
entre Deus e as coisas do mundo. E aí, nós precisamos entender uma coisa: quando o coração ou o solo vive esse conflito, esta semente, ela não consegue se aprofundar, ela não consegue chegar naquilo que é o âmago do homem, nas entranhas, ela não consegue enraizar. E se ela não consegue enraizar, ela não produz o quê? Nós estamos falando de quê? De intimidade. Se a semente não entrar no âmago, no mais profundo coração do homem, e nela encontrar, fazer raiz, o homem nunca vai entender e vai conseguir viver o processo de intimidade com Deus. Por isso essa parábola está totalmente ligada a uma vida de intimidade com Deus, que se dá no processo de semeadura. Um terreno de espinhos é um coração dividido entre o amor a Deus e as coisas do mundo. Eu quero que alguém abra para mim, só para que você tenha fundamentação bíblica disso que nós estamos falando. Eu vou pedir alguém para abrir para mim Marcos 4,19. Marcos 4,19. Mateus 13:22 e Lucas 8:14. Marcos 4:19, Lucas 8:14 e Mateus 13:22. Vamos começar numa ordem, apesar de eu falei fora da ordem aqui. Alguém que achou para mim Mateus 13:22, leia para mim. Mateus 13:22. Percebe a afirmação que nós fizemos? Estão voltados com o coração ainda preso nas coisas do mundo, não é isso? E vamos ver o que Marcos diz. Quem lê para mim? Desejo, a ilusão pelas riquezas, né, pelas coisas desse mundo, sufocam, tornam essa semente sem raiz, não é isso? E o outro texto de Lucas diz o quê? 8:14. Lucas 8:14. Querido, nós precisamos refletir essas coisas à luz daquilo que é o nosso coração, à luz do nosso solo, à luz daquilo que nós somos. E nós precisamos refletir qual é a profundidade que esta palavra tem alcançado no meu coração e no seu coração. Qual é a profundidade, qual é a raiz que essa semente tem encontrado na minha vida, ou até onde eu tenho sufocado ela com o amor que eu tenho, a ilusão que eu tenho nas coisas deste mundo, nas expectativas que eu crio em relação a esta vida que nós estamos vivendo, este mundo que nós vivemos. Até onde eu permito que tirar esse sentimento das coisas terrenas, para que a palavra de Deus vá produzindo raiz dentro do meu coração. É possível amar a Deus e amar as coisas deste mundo? E aí preste atenção, quando a Bíblia fala de amar as coisas do mundo,
quando a Bíblia fala de amar as coisas deste mundo, eu quero só abrir um parênteses aqui. O Miro está colhendo a oferta. Pode colher, Miro, não vou mandar separar não, é para colher mesmo. E eu quero só fazer um destaque aqui e chamar a atenção, inclusive, para todos os professores. Esta oferta que é acolhida pela Escola Bíblica Dominical, ela vai diretamente para a ação social da igreja, tá bom? Ela vai diretamente, é passado pelo Casofilacho, mas é entregue à ação social. E de um certo tempo para cá, isso tem reduzido um pouco, porque poucas pessoas têm se comprometido com isso. E eu quero despertar você para esse ministério, que seja pequena a sua oferta, mas que você possa trazer a sua oferta, porque as ofertas alçadas também são bíblicas e é para o crescimento do reino de Deus. Então não fique com medo de enfiar a mão no teu bolso aí, que não tem nem um caranguejo, e dá uma oferta para o Miro aí. Para o Miro não, né? Para o Ministério de Ação Social, e certamente Deus irá nos abençoar, e tem sido feito um trabalho nesta área, e muitas são as necessidades. Diga-se de passagem, nós temos algumas respostas para dar a essas necessidades, e nós não conseguiremos responder se não tivermos recursos. Não é isso, pastor Jailton? Se não tivermos recursos, nós não conseguiremos responder. Feche esse parênteses e deixa o Miro terminar, e preste atenção no que eu estou falando contigo aqui, que isso é muito sério, tá bom? Queridos, nós podemos amar a Deus e amar o mundo. E aí nós precisamos entender uma coisa: amar o mundo são as coisas concernentes ao pecado. Quando o texto está falando de mundo, são as coisas do mundo que nos leva para longe da vontade de Deus. É claro que você precisa se amar, e você está aqui nesse mundo, né? É claro que você precisa amar o teu filho, mas você precisa entender as coisas que desviam você daquilo que é o propósito de Deus, dos princípios e dos valores eternos. E a gente sabe que não dá para amar a Deus e amar as coisas do mundo. Vamos ler o que o texto bíblico diz? Quem lê para mim, leia. Vamos ler todos juntos se conseguirmos. Não... Há poucos dias saiu um vídeo aí na rede social, não sei se vocês viram, de um rapaz que queria se batizar. É meio que uma piada que fizeram com aquilo lá, né? Claro que não é real. E o cara ia se batizar, e na hora do batismo, o pastor chega para ele e diz assim: você está disposto a abrir mão das coisas do mundo? E aí ele começa pontuando algumas coisas que eram muito importantes para ele. Aí ele vai falando: uma geladinha, uma partida de futebol domingo de manhã na hora do culto. E aí ele vai falando de um monte de coisas que ele teria que abrir mão em nome do amor a Deus. Um monte de coisas que para ele era muito relevante. E chega um momento que ele fala assim: pastor, vamos deixar esse negócio de batismo para lá. Vamos deixar esse negócio de descer as águas para lá. Vamos deixar isso para outro. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que abrir mão. E ainda que isso venha num tom de piada, isso é algo muito sério, porque muitas pessoas vivem dentro da igreja, ainda amando as coisas do mundo e sufocando a palavra de Deus, fazendo com que esses espinhos, que é o amor às coisas do mundo, não permita que a palavra aprofunda em seu coração. Quantas pessoas que evitam estudar a Bíblia e buscar entender à luz da vontade de Deus, aprofundar na palavra o que Deus diz sobre as coisas, sobre a sua vida financeira. Sabiam disso? Muitas pessoas evitam estudar e aprofundar a palavra no que diz respeito às finanças, porque ainda não converteram as suas finanças ao Senhor. Muitas pessoas não gostam quando se faz estudo e que se fala que a mentira é um pecado e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Que muitas pessoas não gostam da profundidade dessa palavra, porque ela ainda ama a vida de mentira que ela vive.
Sabe por que que muitas pessoas não suportam o estudo da palavra, que revela que as maledicências, as conversas indecentes, as fofocas no meio da igreja geram pecado e aniquila a vida da igreja? Porque elas amam fazer essas coisas. Sabe por que que muitas pessoas criam um texto bíblico para se defender de algumas coisas que elas gostam? Porque elas têm medo da profundidade que a palavra vai produzir nas suas vidas. E aí vão sufocando a palavra, porque amam o mundo. E essas coisas vão se tornando espinhos para que a palavra não tenha raiz e não produza a transformação necessária. Muitos são os solos que vivem desta maneira, que não servem integralmente ao Senhor. Passa para mim, Lorena. E a Bíblia diz o quê? Vamos ler? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para amar estas coisas mais do que amamos a Deus. E na prática de vida, como é isso? Como é isso na prática de vida? Na prática da vida cristã, como se processa essas coisas? Como se dão essas coisas na real, na íntegra da vida, do cotidiano nosso? Como se dar essas coisas? O que realmente tem maior valor para mim? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu tesouro? Em que eu tenho colocado a minha vida, a minha expectativa e a minha esperança? O que eu tenho amado? Nós não amamos o dinheiro, não servimos as riquezas, mas deixamos as coisas do reino em prol delas. Negociamos em prol delas. Quantas são as pessoas que se perdem? Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e saiba que Deus quer prosperar na sua vida e fazer de você uma pessoa próspera. Ele deseja ver isso em você, mas que isso não te leve para longe dele, mas que isso não te leve para longe do propósito eterno de Deus. Eu tinha um menino que cresceu comigo, e nós, na época de embaixadores, na época de jovem, ele era um menino bem ativo nas questões religiosas, e eu encontrei com ele há poucos dias, e ele não está mais vivendo na presença do Senhor, e eu descobri que ele ficou rico, muito rico, e eu percebi que a riqueza dele tinha roubado todo o tempo dele que ele tinha para servir ao Senhor. A riqueza dele tinha roubado todo o tempo dele para servir ao Senhor. E ele tinha colocado o seu coração nessas coisas e não mais tinha tempo para o reino de Deus. Quantas são as pessoas que um dia receberam a semente, mas permitiram que as coisas deste mundo, o prazer, o amor às coisas deste mundo, sufocasse essa palavra em seus corações, e ela não produzissem transformação e frutos necessários. Quantas são as pessoas que amam muito mais as coisas deste mundo do que as coisas do reino de Deus. E nós precisamos entender, querido, que não é possível servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, e todas as coisas em nós serão para o louvor e para a glória do Senhor, ou nós servimos a Mamon, ou nós servimos a outro Deus. Nós somos exortados pela palavra em Hebreus 6, 4 a 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Hebreus 6, de 4 a 8. Veja o que o texto diz a você.
Quem pode ler para mim? Hebreus 6, de 4 a 8. E se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificados de novo o Filho de Deus, e o expondo ao vitupério, pois a terra que embebe da chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim será ser queimada. Ufa, ufa, um solo que só produz espinhos, que não encontra a raiz do Espírito de Deus, que não produz nada, ele não serve para nada, para ser queimado. E vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Tiago 4:8. E vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Ou seja, arranquem aquilo que é o espinho, aquilo que tem impedido que a semente da palavra produza vida, produza fruto no coração de cada um. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender à luz da Escritura que a semente, a semeadura, ela é para todos. A semente vem para todos os solos. E a semente é boa sempre. Não há desculpa de dizer assim, olha, a semente que caiu no meu coração, no meu solo, foi uma semente ruim. Porque a semente que a Bíblia está falando é a palavra de Deus. E esta é semeada a todos os solos. Porém, os solos é que são diferentes. Eu quero destacar um pensamento de Agostinho, que diz assim: quando pensava em me consagrar por inteiro ao teu serviço, Deus meu, era eu quem queria fazê-lo, e eu quem não queria fazê-lo, era eu mesmo, e porque não te queria de todo, nem de todo não te queria, lutava comigo mesmo, e me rasgava em pedaço. Agostinho está falando de uma batalha que existe do pecado contra o Espírito de Deus em nós, que luta para que nós não sejamos esse terreno, esta terra que produz fruto para a obra de Deus, frutos para o crescimento do reino de Deus. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre esse solo fértil que Deus deseja encontrar. Esse solo fértil que deve ser os corações daqueles que um dia receberam a palavra. O solo fértil que é a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que ouviram a pregação do Evangelho e tendo nela crido, receberam esta mensagem e foram selados com o Espírito Santo de Deus. Este é o solo que Deus deseja encontrar em toda a humanidade, na sua vida, na minha vida, porque esta é a obra de salvação. Deus semeando a palavra, a semente aos corações dos homens, e fazendo desses corações terrenos que produzem frutos para o reino de Deus. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse solo fértil. Solo fértil significa um solo fecundo, que produz muito fruto. Solo vivo, com muitas matérias orgânicas e com diversas espécies vegetais, inseto e micro-organismo. Este precisa ser o seu coração.
Este precisa ser o meu coração. Esta é a obra que o Espírito de Deus deseja produzir em todo homem, em toda humanidade. Isto é a revelação dos mistérios de Deus. Isso é o que o salmista diz, que Deus revelará a seu reino, a sua intimidade àqueles que o temem. Isso é o que nós iniciamos falando na primeira aula. A intimidade é para quem teme ao Senhor. E essas coisas, irmãos, acontecem a partir do ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Hebreus 4, de 1 a 12. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a ele, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estavam misturadas com a fé naqueles que ouviram. Aqueles solos que não produziram nada, aquele solo à beira do caminho, aquele solo no meio de pedras, aquele solo entre espinhos, recebeu a mesma palavra. O texto está dizendo, recebeu a mesma semente, porém nele não se produziu nada, porque não foi encontrado fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. E a fé vem pelo ouvir a mensagem. Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 13. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se a semente chegar, se a semente cair, permita que ela produza o fruto necessário na sua vida. Coloca para mim, Lorena. O que significa dar fruto? O que é dar fruto? O que significa isso? Quem poderia me ajudar? O que é dar fruto? Que tipo de fruto Deus espera de nós? Vamos lá, Naldo. O que é fruto? Que tipo de fruto? Quais os frutos que a palavra produz em nós? Como é que é? Levar almas, levar outras vidas. Isso é fruto, gente? É ou não é? É claro que é. Mas o que? Quais os frutos que a palavra produz em nós? Através do testemunho. Testemunho é um fruto? É? Vamos mais lá. Quais os frutos que a palavra produz em nós? Que tipo de frutos encontramos na palavra de Deus? Opa lá, tá rendendo, né? Gálatas fala de muitos frutos, não é isso? Fé, amor, paz, gozo, alegria. Vamos lá, Nilson. Dá um show de Bíblia nessa turma que está com a cabeça boa aí. Tem mais aí, Nilson? Hã? Fugiu umzinho só que ela falou. Mansidão, domínio próprio, benignidade. Olha, deu um nó aqui na língua do pastor agora. Pegou a amarrar minha língua. Bondade, fidelidade, e por aí vai. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer com você. Se a palavra não produzir esses frutos em nós, é porque ela ainda está muito superficial. Talvez ela está sendo sufocada por alguns espinhos. Ou talvez tem algumas pedras impedindo ela de se aprofundar.
Ou talvez o pássaro já veio e já levou ela embora e não sobrou nem nada dela na tua vida. Queridos, o processo de intimidade com Deus é um processo de vida em Cristo. O processo de intimidade com Deus é uma manifestação diária da obra que essa semente está realizando em nós. E a cada dia eu busco o Espírito de Deus em intimidade. Você lembra quando Paulo está falando em Gálatas? Ele vai dizer o quê? Buscai o Espírito de Deus. Buscai as coisas concernentes ao Espírito de Deus. Isto é processo de intimidade. Eu acho engraçado, sabe o quê? Que às vezes a gente liga intimidade com Deus a campanha de oração. Às vezes a gente liga intimidade com Deus a ler a Bíblia toda em um ano. Às vezes a gente liga intimidade com Deus a ir orar no monte. Ou tem gente aqui que talvez está se sentindo mais íntimo porque veio para a vigília sexta-feira, e está achando que o outro é mais pecador porque não veio para a vigília sexta-feira, né? E tinha uma galera boa aqui na vigília sexta-feira. Mas isso significa intimidade com Deus? Sim ou não? Não, não. Sabe por quê? A intimidade está ligada àquilo que nós falamos para vocês na vigília, está ligado à identidade de Cristo que existe em mim. E a intimidade com Deus, ela é manifesta, sabe aonde? É lá na sala de aula, quando você se depara com um grande problema e você não sabe como resolver aquilo, e você chama Deus para perto e fala assim: Senhor, dá conta disso para mim. E o Espírito Santo de Deus produz na tua vida o discernimento necessário para que você dê conta dessas coisas, para que você, na hora que tiver que enfrentar um grande problema, você tenha domínio próprio com as suas palavras, para que você não seja alguém que semeie contenda, para que você saiba semear a paz, para que você, quando receber uma notícia, igual a que a Amanda e o Ali recebeu essa semana, do médico olhar para você e falar assim: olha, nós vamos ter que abrir o coraçãozinho da sua filha. Você sabe onde está firmada a tua fé. Você está entendendo? Para você não ficar brincando com coisas sem importância, mas que você entenda realmente em quem você confia. Para que quando alguém ligue e dê a notícia que a irmã recebeu, a sua mamãe morreu, você sabe onde está firmada a sua fé. Para que quando o seu patrão chegar e dizer assim: a partir de hoje você não trabalha mais na empresa, você sabe onde está firmada a tua fé. Para que quando você não saber o que fazer com as escolhas que o teu filho está fazendo, com os caminhos que ele está tomando, você saiba onde está firmada a tua fé. Para que você, jovem, quando se deparar da grande Babilônia, como Daniel se encontrou, quando você se encontrar diante da grande Babilônia, com tudo às suas mãos, para você se esquecer da sua identidade, você faça uma escolha pautada na sua intimidade com Deus. Para que assim como José, quando a maior tentação chegar diante de você, você saiba onde está firmada a tua fé. Para quando a tua vida tiver ser que apresentada diante dos homens, para que Cristo seja visto,
você seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, em dizer assim: ainda que morramos hoje, não negaremos o nosso Deus. Ainda que morramos hoje, não negaremos o nosso Deus. Querido, sabe só quem pode dar condições para você ver isso? A raiz da palavra dentro do seu coração. Porque esta palavra é poder. É quando a palavra realmente for aquilo que norteia, for a lâmpada que ilumina os seus passos, for a luz que ilumina os seus caminhos, quando a palavra estiver encarnada em você, enraizada, impedindo você de tomar outros caminhos que não seja o caminho da cruz, você poderá ver os frutos de Deus na tua vida. A Bíblia diz que, acompanha comigo aí rapidinho, se você quiser abrir, mas eu só quero destacar para vocês. Mateus 3,8 fala que a palavra de Deus produz em nós um fruto de arrependimento. Arrependimento diante da nossa miséria, diante do nosso pecado, diante da queda da humanidade. A palavra de Deus precisa produzir em nós frutos de arrependimento. Cada vez mais que eu busco intimidade com Deus, eu percebo o tamanho da minha miséria e a necessidade que eu tenho de Deus, da graça, da misericórdia de Deus e de me converter a Ele todo momento da minha vida. Intimidade é algo que produz fruto de arrependimento. Se você não tem esse fruto de arrependimento e consegue enxergar a sua miséria diante de Deus, é porque você está vivendo de forma superficial a sua intimidade com Deus. Porque todos nós pecamos, fomos excluídos da glória de Deus e vivemos em pecado, vivemos no corpo de pecado e somos necessitados, carente da misericórdia e da graça de Deus. Gálatas 5, 22 e 23, como nós já dissemos, os frutos que a obra de Deus, a palavra enraizada produz, é amor, alegria, paz, todos fruto do Espírito Santo. Tem gente vivendo a intimidade com Deus, mas você não vê uma sombra de alegria na sua vida, não vê um contentamento, está sempre descontente com aquilo que Deus está fazendo, sempre descontente com a igreja, sempre descontente com o culto, tudo está ruim, tudo está dando errado. É aquela pessoa que você dá bom dia e ela só não falta olhar para você e dizer assim: só se for para você, porque para mim o dia está péssimo. Está sempre péssimo, não tem alegria em seu coração, não tem paz interior e tenta viver uma intimidade com Deus. As obras, o fruto que a palavra produz em nós, são boas obras. Eu preciso viver as boas obras do Evangelho. Colossenses 1:10 e Romanos 15:28. A palavra precisa produzir em mim fruto de santidade. Irmãos, isso aqui é algo muito importante. A palavra precisa produzir o fruto de santidade na minha vida, e é ela que produz. João 17:17, eu sou separado, eu sou santo, eu sou separado para o louvor e para a glória de Deus. Nós somos igrejas santificadas pelo nome do Senhor Jesus, santificados pela palavra de Deus empregada, enraizada em nossos corações. Não tem como viver intimidade com Deus sem viver uma vida de santidade, porque Deus é, e é necessário que vocês sejam santos, separados, irrepreensível para o louvor da glória de Deus. Não dá para viver intimidade com Deus e profanando, tornando profano o
templo, o local de habitação de Deus. Não dá para profanar aquilo que é o lugar santo em que Deus habita. E onde que Deus habita? Onde? Tem um monte de gente preocupada se tira o boné ou não tira o boné para entrar na igreja. E brigando por isso. Tem um monte de gente preocupada se criança pode ou não pode subir nesse púlpito, nesse negócio daqui na frente. Tem um monte de gente preocupado se pode ou não pode entrar com aquilo no templo. Mas poucas pessoas estão preocupadas como está o coração. Há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa e ele dizia uma coisa para mim assim: vocês precisam reverenciar mais a casa do Senhor. E quando eu perguntei para ele onde era a casa do Senhor, ele me deu a triste explicação. E quantas pessoas vivem como se a casa do Senhor fosse essas quatro paredes, se esquecendo que Deus não habita em templo construído por mãos de homem, mas habita dentro dos nossos corações, que dia após dia somos feito local de habitação de Deus. Você já viu na Bíblia como eram os locais de habitação de Deus? Já leu na Bíblia? Quais eram os locais de habitação de Deus que nós encontramos na Bíblia? Alguém fala aí para mim. Vamos? Aonde Deus era encontrado na Bíblia? Em alguns, no tabernáculo, é isso? Na Arca da Aliança, lá no Éden, Deus estava. Você já viu o pecado em algum desses lugares? Vocês já viram? Esse lugar é lugar em que os pecadores ficavam tudo ali, vivendo em pecado o tempo todo, na beira da arca. O que acontecia se uma pessoa chegasse próximo da Arca da Aliança em pecado? Morria. E agora? O que fazer? Nós temos condições de viver plenamente sem pecado? Temos? Não. Mas nós temos a justificação pela graça, pelo sangue de Cristo, pela palavra da graça revelada em nós, que nos condiciona a viver em arrependimento diante de Deus e nos faz santo para que Deus habite em nossos corações. Você consegue entender esse princípio de intimidade com Deus? Que não se dá pelo seu esforço, mas pela ação de Deus em direção à sua vida, que derrama o seu sangue, justifica você dos seus pecados e leva você a uma vida de obediência. E aí nós fazemos uma confusão danada, porque a gente acha que agora não precisa mais obedecer a Deus, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. E aí Jesus vai dizer assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês são íntimo meu se fizer o que eu vos mando. E nós precisamos entender que o processo de santificação precisa acontecer na minha vida. A palavra produz santificação. A palavra também me leva a ser um adorador. Isso está em Hebreus 13:15. A palavra me leva a ser uma testemunha de Cristo Jesus. A palavra me leva em condições de ter as minhas orações respondidas. João 15:7. E a palavra exerce sobre mim juízo para o mundo. Através da minha vida, a palavra exerce juízo para o mundo. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Passa para mim, Lorena. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os frutos que a palavra tem produzido na sua vida? Frutos. A palavra fruto pode significar, como nós já vimos, um resultado ou um efeito prático da palavra em nosso modo de vida. O fruto que precisa ser visto na tua vida, o fruto que precisa acontecer, o fruto que você precisa dar, é o seu modo de viver diante da sociedade e no ambiente familiar, qualquer lugar que você esteja. Todos os resultados são da coabitação de Deus
em nosso coração. Todos os resultados, todos os frutos da habitação de Deus em nossos corações. Isto é fruto que o Espírito, que a palavra precisa produzir dentro dos nossos corações. Passa para mim, Lorena. Dar fruto significa que a palavra surtiu o efeito desejado em nossas vidas. O comportamento reflete o caráter de Jesus: adoração, serviço, evangelização e testemunho. Vamos ler isso junto? Dar fruto. Isso é dar fruto. Certa vez, eu ouvi uma pessoa chegar para mim, uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, e essa pessoa tinha uma vidinha assim meia torta, sabe? Sabe aquela vidinha, sabe, havia um homenzinho torto? Ele era meio um homenzinho torto. E ela chegou para mim e disse assim: olha, eu fui num culto essa semana e foi algo tremendo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão maravilhosa, algo tão de Deus. E eu olhei para ela e disse: que bom. Eu perguntei assim para ela: a partir desse dia, o que será mudado na tua vida? E ele ficou sem resposta. Qual o fruto que esse grande culto produziu na tua vida? Qual o fruto que essa grande pregação produziu na tua vida? E ele não soube me responder. E às vezes nós somos assim. Nós não sabemos qual o efeito que surtiu a partir da palavra na minha vida. Eu até sei que a palavra chegou, mas eu não sei responder o que ela transformou em mim. Você saberia responder? Quem era você antes da palavra e quem é você agora que a palavra habita em você? Você saberia identificar isso? Você conseguiria identificar quem era você antes que essa semente caísse no teu coração e agora que ela já caiu e que ela começa a produzir profundidade na tua vida? Qual o fruto? O que surtiu no teu comportamento, no teu caráter? Você agora é alguém mais parecido com Jesus? Você parece um pouco mais com Jesus? A adoração é algo real na tua vida? Consegue entender que às vezes há uma grande diferença entre tudo que nós falamos e ouvimos e aquilo que é real, é prático nas nossas vidas? Querido, a palavra tem que surtir efeito, né, Warley? Né? Tem que surtir efeito. O Warley falou assim: pastor, estão dizendo que eu estou ficando meio doido agora. Falei: por que, Warley? Porque antes eu trabalhava sem esperança. O Warley dirige umas máquinas aí pesadas, né, Warley? Faz umas terraplanagens aí, naquele sol quente, aquele lugar, aquele negócio quente lá, né, Warley? Não está trabalhando mais não, começou um novo emprego, mas trabalhava. E o Warley falou assim: pastor, estão falando que eu estou ficando doido. Falei: mas por que, Warley? Porque antes eu trabalhava, tudo que acontecia eu xingava, agora eu estou conversando sozinho. Eu falei: mas como é que é isso, Warley? É porque agora eu tenho alguém para me relacionar, aleluia. Agora eu tenho alguém que eu posso conversar com ele, porque agora eu não me sinto mais sozinho, eu tenho meu Deus. E agora eu posso falar com ele enquanto estou trabalhando. Agora eu posso orar enquanto eu estou trabalhando. Agora eu tenho uma pessoa para me relacionar. Isto é o efeito que a palavra produz no homem. Você consegue entender isso, amado, que eu estou dizendo? Isso é o que o Espírito faz no coração do homem pelo poder da palavra transformadora, regeneradora, justificadora.
E essa palavra precisa surtir esses efeitos na minha vida, na tua vida. Portanto, eu não quero pregar o sermão mais lindo do mundo, mas eu quero falar uma palavra que surte um efeito e um fruto na tua vida. Não importa se seja o sermão mais curto ou mais longo como hoje, mas que surte, que produza alguma coisa na tua vida, no teu coração. E é assim que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos receber a palavra. A palavra precisa surtir efeito em nossas vidas. Eu estava conversando com o Juliano essa semana, e ele estava dizendo assim para mim: rapaz, mas está acontecendo um negócio doido demais na minha vida. Doido demais. Falei, por quê? Deus está se escancarando para mim, pastor. Falei, glória a Deus, aleluia. Falou assim, é inexplicável o que Deus está fazendo na minha casa, na minha família, no meu coração. Ele dizia assim, nós estávamos orando, e eu estava bravo com Deus, porque eu queria lá encostar, o Juliano não conseguiu encostar, não sei se vocês sabem, esse período todo, sem salário de INSS, sem nada, mas Deus proveu todas as coisas necessárias na vida dele. A esposa dele, que há 3 anos estava numa luta no INSS, nesse período, recebeu os atrasados, conseguiu encostar, conseguiu aposentar. E ele estava testemunhando, e a primeira coisa que ele testemunhou, me falou, sabe por quê? Pastor, eu não consigo não entender a obra de Deus. E se eu entendo que tudo isso é obra de Deus, o dízimo é uma consagração minha ao Senhor. E a primeira coisa que ele falou, pastor, eu preciso de um envelope, porque eu quero entregar aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Palavra precisa surtir o efeito necessário de transformação na sua vida. Ou você vai continuar deixando que os espinhos e as pedras a impeça de produzir, de surtir esse efeito. Passe para mim, Lorena. Rafa, já até mudou lá dentro. Vamos ler isso aqui junto? Intimidade com Deus. Parece um mistério isso, né? Cada um falando numa língua. Gente, intimidade com Deus é a coisa mais simples do mundo. É vida diária. É isso aí. É um coração fértil, humilde, obediente, que exibe resultados práticos da palavra em nosso modo de vida. Isto é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é você voltar para sua casa e ao andar e ao se relacionar, as pessoas poderem dizer: ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Não como resultado de você estar voltando para casa com a sua Bíblia debaixo do braço, mas resultado de quem você é e quem é Deus na tua vida. Não resultado de você estar indo com uma Bíblia debaixo do braço, mas do que é a palavra para você e o que ela tem surtido de efeito na tua vida. O que a palavra tem surtido de efeito na tua vida. Queridos, nós temos, nos últimos tempos, falado muito sobre isso aqui na igreja. Eu não sei se você tem dado conta disso, e se você tem atentado a isso. Nós temos falado muito dessa espiritualidade que nós precisamos viver a partir
do que Deus quer fazer através de nós como igreja. E muitas são as pessoas que esperam um grande programa de avivamento, de crescimento. Muitas são as pessoas que almejam algo que venha causar uma explosão de crescimento no meio de nós. Mas como seu pastor, eu preciso dizer uma coisa para você, que você entenda isso. O meu sonho, como pastor, é que a palavra de Deus produza crescimento na tua vida individual com Deus. E que o crescimento da igreja seja um resultado da tua intimidade com Deus. Que o crescimento do teu filho seja um resultado da tua intimidade com Deus. Que a santificação da tua casa seja um resultado da tua intimidade com Deus. Que a adoração não seja fruto, que a nossa adoração não seja fruto do resultado e do empenho da Lorena em trazer uma boa música, mas que a adoração seja fruto da palavra impregnada, encarnada nos nossos corações. Eu não sei como é a sua vida sem tudo isso aqui. Não sei como é. Como é a tua vida longe de tudo isso aqui que nós chamamos de igreja, de tudo isso aqui que nós chamamos de templo, tudo isso aqui que nós chamamos de vida em Deus ou vida religiosa. Eu não sei como é a tua vida fora de tudo isso aqui. Mas se a sua vida cristã estiver resumida a esse negócio aqui, a essas quatro paredes que você está vendo, e a esta manhãs que você passa, ou noite que você passa aqui, está tudo errado. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de lamento na nossa nação. Talvez nós precisássemos ler mais Lamentações. Precisávamos ler o livro de Lamentações, entender o lamento de Jeremias diante da queda de Israel, por não dar ouvido à voz de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A nação de Israel não era uma nação inocente diante de Deus, porque muitas vezes Deus levantou profetas para dizer que o juízo viria se eles não se voltassem para o Senhor. E muitas vezes Israel rejeitou essa palavra. Depois leia Jeremias 5, veja o que Jeremias profetiza contra Israel por causa da sua desobediência. Israel chega o tempo do juízo de Deus, e a cidade se torna uma vergonha, a nação se torna uma vergonha. Em Lamentações, Jeremias chega a dizer: esta que era a cidade em que as pessoas queriam morar e viver por ser bela, agora nós estamos vivendo a vergonha. As crianças estão chorando pelas ruas, os idosos estão caídos nas calçadas, os nossos muros estão derrubados. Nós nos tornamos a vergonha. O nosso país está vivendo um tempo de vergonha, irmãos. A nossa nação está vivendo um tempo de vergonha. O Eliseu estava comigo na sala de semana e ele recebeu um videozinho lá que dizia que
o mascote das Olimpíadas vai ser o mosquitinho da dengue. O mascote das Olimpíadas vai ser o chikungunya. Para rir, mas é para lamentar o que a nossa nação está vivendo. É para chorar diante do que nós estamos vivendo. Isso, nós estamos aqui dentro, mas as pessoas lá fora fazem piada de nós, porque Deus tem falado muitas vezes a essa nação, e eles não têm ouvido a palavra. Muitas igrejas têm se tornado vergonha, motivo de piada, porque viraram as costas para a palavra de Deus e colocaram os seus corações nas coisas deste mundo. Que nós não sejamos essa igreja, mas que nós possamos orar ao Senhor. Há uma palavra em Lamentações, se eu encontrar ela aqui agora, Lamentações 3, abre sua Bíblia aí. Se você souber onde é Lamentações, é depois de Jeremias, tá? Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações. (29) Lamentações 3, 29. Alguém leia para mim. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Orem, lamentem, chorem diante de Deus, confessem-se, arrependam-se, para que ainda haja esperança. Diante do grande jugo de Deus, diante de uma nação que havia pecado tremendamente. Queridos, às vezes nós precisamos colocar nossa boca no pó e nos reconciliar com Deus, com a sua palavra, e vivermos uma vida de obediência ao Senhor, a palavra do Senhor. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, e eu quero perguntar uma coisa para você. Você saberia dizer para Deus, ou para mim, ou para quem quer que seja, ou para você mesmo, qual é o fruto que a palavra tem produzido na tua vida? Por favor, esqueça os meninos que estão indo para a música agora. Deixa os meninos se prepararem ali. Você sabe me responder qual o fruto que a palavra tem produzido na tua vida? Você sabe me responder o que você é depois que a palavra chegou na sua vida? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você era alguém rude, sem afeição, que não amava, que não perdoava, que não chorava os seus pecados, que não se arrependia, e ainda continua assim, é porque a palavra precisa surtir efeito na tua vida. Porque Deus quer fazer de você alguém com amor, paz, alguém cheio de bondade, alguém cheio de domínio próprio, cheio de mansidão, alguém que vive longe de toda idolatria, de todo espírito de mentira, de todo espírito de glutonaria, de toda bebedeira. Alguém que vive longe de toda mentira, de toda fofoca, de toda facção. Porque é isso que a obra precisa, a palavra precisa produzir na tua vida. Ore ao Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, encontra em mim, que haja em mim um coração fértil. Que a tua palavra encontre um solo fértil na minha vida. E se por acaso até agora o meu coração tenha pedras,
Se por acaso até agora existe espinhos que está sufocando a palavra em mim, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue, vem arrancando tudo isso, Pai. Vem arrancando tudo isso e me faz do meu coração um coração, um solo fértil, que produza obra, que produza fruto do teu Espírito, que produza testemunho, que produza a vida em Cristo. Deus, obrigado, Pai, porque a tua palavra é que vem a nós nessa manhã, e é diante dela que nós temos que nos render, Pai. Deus, obrigado porque a tua palavra que é ministrada nos nossos corações, e antes do Senhor ministrar essa palavra na tua igreja, nos corações férteis, corações que estão dispostos a recebê-la, corações que estão dispostos, ó Deus, a permitir que essa palavra entre e enraiza. Antes que essa palavra chegasse nesses corações, ela chegou na minha vida primeiro, Senhor. E em nome de Jesus, que a cada dia o meu coração seja um terreno pronto a produzir frutos do teu Espírito, ó Deus. E assim faça no corações dos teus filhos que nesta manhã desejam receber essa semente. Que a partir, ó Deus, desse tempo, desse estudo, nós possamos entender que a intimidade com o Senhor é uma disposição de obediência ao Pai. Que a intimidade nasça no coração de cada um, a partir de uma disposição de te obedecer em todas as áreas da nossa vida. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.